Olá, sejam bem-vindos ao programa Ter Inovação. Eu sou a Ana Médici e toda semana eu estou aqui com um convidado super especial para falar sobre inovação nos negócios. Aqui você fica sabendo tudo sobre gestão 4.0, tecnologias exponenciais, as tendências do mercado. E hoje a gente tem um convidado super especial. Eu estou aqui com o Cássio Krupinski, ele é CEO da Block BR e tem muita história para contar. Ele começou nos negócios da família aos 16 anos e resolveu empreender. Cássio, bom, seja muito bem-vindo ao Ter Inovação. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre sua história, que é super rica e, para quem quer empreender, é um exemplo. Bom, primeiramente, obrigado, Ana, pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, falar da história de como empreendedor é um pouquinho longa, né? Então, vou resumir torná-la mais sucinta para poder explicar, né, os percalços, né, no empreendedorismo e principalmente no Brasil, né? Bom, minha história começou com 16 anos. Na verdade, eu comecei trabalhando para a família Safra, né, para o Joseph Safra e o Moisés Safra. Fiquei no banco poucos anos. E, na verdade, empreendedor é um negócio. Ser empreendedor, eu acho que não basta querer ser empreendedor, né? Você nasce empreendedor e você já tem uma visão provocativa de mundo, né? Então, eu lembro quando eu entrei no banco, eu nunca tive vontade de trabalhar para ser um diretor, nunca olhei salário, nada disso. Mas a primeira vez que eu pisei no Safra, eu olhei para aquele banco, olhei para cima, assim, 23 andares, falei, pô, como é que aquele senhorzinho, né, construiu tudo isso? E aí eu comecei a, mastigar aquela história, né, da família e tal. E eu falei, pô, acho que qualquer um é capaz de fazer isso, né? Vai demorar, claro, mas eu acho que em empreendedorismo você passa por vários percalços, né? E os percalços não é simplesmente a falta do dinheiro, a busca de um investidor, pivotar um negócio, é muito mais do que isso, né? É você ter vontade de querer realizar e você estar muito, muito conectado com um propósito, né? Que às vezes você não sabe qual é, mas é engraçado, né? Eu acho que conforme você tem vontade de realizar algo, os caminhos vão aparecendo. Não existe eu vou fazer isso. Você se propõe a fazer isso, mas provavelmente isso mude para aquilo, né? E você vai conseguir fazer algo muito maior e melhor, né? Talvez Então, eu acho aquele que foi o day one da sua transformação, né? foi Você, de uma aquilo. certa forma, se auto impôs, não, mas se auto desafiou a fazer algo aí do zero. Exato. Existem vários perfis de empreendedores, né? Eu acabei, ao longo dessa jornada, lidando com alguns que achavam que eram, outros que só tinham dinheiro e não tinham o mínimo perfil para ser empreendedor. Empreendedorismo, ninguém é empreendedor se não quebra, se não passa perrengue O empreendedor de verdade, ele pelo menos passa por umas 2 tentativas, sabe? Eu acho muito difícil alguém que deu certo e não se ferrou, sabe? Bom, e aí saí do Safra, fui morar fora, fiquei um tempo fora. Quando voltei, eu surfo, né? Então, o surf para mim é uma terapia e eu acabei mandando mensagem para 2 revistas de surf com 19 anos. E uma delas falou, bom, vem aqui, né? Vem fazer um estágio, enfim. E aí eu vendi anúncio em revista. Fiquei 6 meses, não vendi nada, mas eu fiz amizade com muita gente. Um deles foi um chinês que tinha uma marca de óculos. E eu acabei pegando 2 malas de óculos, tentei vender óculos, né? Saí da revista e fui trabalhar com esse chinês. Não vendi nada durante 6 meses também, mas fiz amizade com todos os donos de óticas e vi onde que estava o calo, né? A dor. Viu a dor ali do mercado. E aí eu comecei a comprar os óculos, pagava, agora eu posso falar, né? $12 a dúzia de óculos receituários, óculos armações para grau. E comecei a pedir para um marceneiro fazer um expositor de peças, assim, bem legal, uma marca que chamava Volvo Eyewear. E comecei a largar em consignação. Moral da história, 2006, 2007, eu tinha 279 pontos de venda que vendia minha marca. São Paulo Fashion Week, vários desfiles com a coleção da Volvo também. E tem uma história, né, por trás disso. Produtora de moda, recebiam, né, os óculos da Volvo. Bom, você também é bom de network, né? Você foi ali fazendo essa... Sim. Acho que networking é algo que
É fundamental para quem quer empreender. É fundamental para quem quer empreender e reputação e network. Né? Acho que você cria um network e reputação é algo que demora muitos anos para você conquistar e demora segundos para você destruir. Né? E networking é um pouco parecido, né? Porque você, a partir do momento que você começa a amadurecer, você começa a qualificar o seu networking. Né? E a sua reputação traz um network cada vez melhor, mais qualificado. Né? Então, não se preocupa com o network, se preocupa só em fazer direito. Em fazer direito. Exato. E aí, fiz a Volve acabei passando, né, a marca para quem mesmo eu comprava, né, uns chineses. E aí tinha uma visão muito provocativa, né, de como empreendedor, sonhador naquela época. Falei, isso que ano que foi? Isso foi 2006. Aí, 2007, eu olho o Orkut, e aí vou para os Estados Unidos, vejo o Facebook lá, já um pouquinho em ascensão, chegando no Brasil. E aí eu falei, poxa, o meu lojista, o cara da ótica, tinha um problema que era o estoque parado dele. Que todos têm, né? E aí eu né? comparo o Facebook, Orkut com o Mercado Livre. Né? Daí, nessa comparação, eu falei, bom, tive um calo muito grande, porque quando eu tinha a marca de óculos, eu queria ir para shopping. E a Chili Beans tinha só a loja da Augusta, da Galeria Ouro Fino. Não tinha ainda várias lojas. E tinham 3 marcas no mercado próprias, prontas para poder fazer, né, para ir para shopping, que era a Volve, a minha, a Triton, a Eyewear e a Chili Beans para crescer. Eu corri muito atrás de investidor, não consegui. Uma época que não era, né, como hoje. 2006. Aí eu sou formado em processamento de dados, né? Eu fiz colegial técnico. Aí eu fui lá e fiz um site chamado investdoornetwork.com para anjos investidores. Isso em 2007. E aí, poxa, não existia. Mas você fez esse site com o objetivo de fazer captação para você? Não só para mim, mas pessoas que tinham algumas dores também. Você já viu a dor aí também? Já fez um site aí para investidores anjos. E aí, poxa, investdoornetwork.com, 2007, online. Cara, como é que você vai, sabe? Google Ads, naquela época, era assim, era chão de terra, sabe? E aí, o negócio não foi à frente, só que eu conheci um amigo e falou, poxa, quero entrar com você nisso. E deu 2 semanas que ele entrou comigo, eu falei, cara, tenho uma ideia aqui melhor, vamos transformar esse negócio aqui num Facebook, só que de e-commerce. E a gente criou a Oxibis e eu criei um gateway de pagamento chamado Oxipag. Aí foi um percalço também, porque assim, era um investimento muito massivo ali, sabe? Porque, imagina, fazer um concorrente do Mercado Livre. Só que a gente encontrou um bom investidor, só que levou 6 meses de negociações e tal, a Price fazendo diligência, enfim, tudo mais. E em 6 meses ele, não vai ser agora. E a gente ficou focado ali, né, naquela captação. E perdeu um pouco o braço do negócio. Bom, tinha 28 anos de idade, 29. E, enfim, foi uma primeira experiência que foi terrível na época, mas foi maravilhosa, né? Porque esse sócio, aí você encontra os perfis de empreendedores. Esse sócio ficou com medo, saiu fora, eu peguei a tecnologia, assumi a bronca e transformei num negócio novo chamado Social Marketplace e comecei a utilizar o código que eu tinha para oferecer um SaaS, um Software as a Service para o mercado. E tive lá 3 baita clientes de cara. Levou ali, não consegui escalar, porque eu não tinha experiência de gestão, então eu tinha uma grande dificuldade também em como que eu ia trazer talentos para dentro do negócio, mas eu ficava ali... E você era sócio sozinho? Eu estava sozinho no negócio. E tinha alguns desenvolvedores, né? E esse sócio ficou com medo, saiu fora, porque achou, vamos tomar trabalhista e tal. Eu falei, não, que tome trabalhista, eu vou segurar, porque lá na frente eu dou certo e eu pago tudo e vamos embora, entendeu? E foi o que aconteceu, de fato. E aí acabou mudança de governo, aí não preciso nem citar, mas o governo mudou em 2012, aí foi um caos, né? Várias empresas começaram a perder mercado e tudo mais, a minha foi uma delas e vai lá, quebro. E o quebrar é uma palavra que, assim, né? Tem um amigo meu, bastante conhecido, Geraldo Rufino, que ele fala, né? Quebrar é relativo, né? Você não quebra. Você entende que
que aquilo não deu certo por algum motivo e aquilo é uma lição tão grande que você não aprende em universidade nenhuma. Não aprende né? mesmo. E tudo depende de como você lida com aquilo, né? Como você lida com seus problemas. Ou aquilo pode ser um baita de um problema, ou aquilo pode ser uma solução incrível. Né? E para mim foi uma solução incrível. Aí eu construí uma Venture Builder, né? Que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Sabe? Eu falei, eu não posso ficar parado. Eu tenho tecnologia, tenho time, tenho expertise, já tenho alguns anos aqui fazendo o que eu estou fazendo e tal. E aí construí a Venture Builder para ajudar empreendedores. E nisso eu comecei a usar a tecnologia que eu tinha, né? E aí vem 2012. E na época, essa tecnologia, qual que era exatamente? A gente estava falando ali, 2010, 2009, 2010, a gente estava falando ali um pouquinho do começo do e-commerce. Tá. 2011, 2012, a gente estava começando a olhar para mobile, para apps. E junto com isso, estava começando a olhar também para geolocation, né? Dentro das aplicações, onde você tinha lá, poxa, eu quero rede de relacionamentos e tudo mais, né? Foi quando eu fiz a Nails Inc., que é de manicures e acabou no... Eu já conto. E, enfim, aí nessa época eu montei a Venture Builder. Da Venture Builder eu comecei a olhar várias oportunidades, daí, meio retardado ali, né? De tanta coisa. Assim, a gente vive muita oportunidade. Muito, inclusive hoje. É difícil. Hoje tem muita oportunidade, sabe? Muita. Eu não vou contar todas aqui, mas assim, para resumir... foram 16, né? Na verdade, eu minto. Falo que foram 16, mas foram 24, tá? E 24 negócios que eu fui lá, investi e tudo mais. Eu saí de 2, vendi 2, que pagaram a conta. Foi muito bacana. Mas a experiência que eu tive nesse trajeto foi maravilhosa. Porque eu acabei aprendendo a lidar com VC, eu acabei aprendendo a lidar com desenvolvedores, eu acabei aprendendo a lidar com gestão de pessoas... criação de cultura, o que fazer, o que não fazer. Claro que é normal errar de vez em quando, né? Mas contratar, saber contratar. Você não coloca um RH para contratar, principalmente numa fintech, numa startup. Quem contrata é o dono, entende? E a cultura é criada pela cultura do dono mesmo, né? Como você lidar com as pessoas, a atenção, a importância dos one-on-ones com cada um do time também, enfim... E eu acabei me tornando uma pessoa muito aberta para ouvir as pessoas, para me criticarem, né? E criticarem no sentido de, poxa, dá porrada que eu preciso ouvir para eu poder entender onde eu sou ruim, né? E estudar. E voltar a estudar e, sabe, vamos lá, quero fazer Stanford. Putz, não dá para ficar lá 3 anos, mas faz um Business of School aqui... Sabe, online. Hoje tem essa possibilidade, né? Hoje dá para fazer a distância. Algo rápido para entender, faz um curso de governança, vai, sabe, se moldando, né, a quem você quer se tornar. Bom, resumo disso. Acho que empreendedorismo no Brasil é algo bastante difícil quando você não entende que você precisa estar num ambiente que ele é um próprio tsunami. Né? Aconteceu isso em 2000, quando teve a bolha na internet, onde, sei lá, 80%, 90% dos negócios caíram água abaixo, mas ficou realmente quem era bom. Né? Apps também, 2012, aconteceu a mesma coisa, uma enxurrada, né? Na Google, na Play Store e na Apple também, Apple Store. E assim, você olha hoje e você fala, quem que está ali? Né? Então, quem sobreviveu, né? Games, saúde, pouco de educação, e a maioria ali é finanças, enfim, que é o dia a dia. Né? E e-commerce, alguns, né? Principalmente marketplace. E, então, assim, 2019, né? Eu olho para trás e fico totalmente, fiz tudo, mas não fiz nada. Né? E agora? Para onde eu vou? Exato. E aí eu me permiti tirar ali acho que quase um ano, um pouco menos que isso, e falei, poxa, não vou fazer nada. Eu vou me permitir a ficar com a cabeça vazia, né? E tem um exercício que é muito legal, né? Para você não pensar em nada.
se concentra com a parte de trás aqui Eu nunca do consegui cérebro. fazer isso. Vou fazer esse exercício. Se concentra com essa parte aqui, ó, e você não consegue pensar em nada, né? Ou senão faz uma boa viagem. Né? Sim, aí você desliga mesmo, né? Desliga. E aí eu comecei a, poxa, vou para a Amazônia, vou para cá, vou para lá, vou fazer algumas viagens. Comecei a fazer algumas viagens. E foi onde eu entendi tudo que eu não queria. Né? Posso parecer um idiota aqui, mas pô, São Paulo é terrível, trânsito é terrível, tudo isso, mas essa cidade tudo acontece. Tudo acontece. Eu surfo, mas eu posso estar na praia, mas não adianta, eu quero estar aqui. Eu quero fazer acontecer. E é aqui, entende? E aí eu volto com muito mais força, depois de ter feito alguns cursos também, que eu precisava, estava sentindo falta, né, de estar dentro de uma sala de aula para voltar, né? Não, interagir com as pessoas, entendeu? Mas é óbvio, selecionei muito bem, né, o que eu ia fazer e com quem ia fazer, quem seriam ali os presentes e tal. E aí tem uma história, né? Eu comprei Bitcoin em 2011 e comprei 7 Bitcoins, paguei $28, 29, alguma coisa assim, quase $29. Tem esse print até hoje. Pagou super bem, né? Só que eu vendi em 2017. Em 2017 eu vendo lá quando bate R$14.800 e tal. Mas foi um bom ganho aí também. Mas eu nunca olhei para o Bitcoin ou criptomoeda como algo assim, nossa, que maravilhoso. Eu sempre olhei como legal, mas vamos ter cuidado porque é uma primeira onda que vai trazer uma disrupção e essa disrupção vai trazer essa poeira, vai precisar baixar em algum momento, né? E aí vem pandemia e eu, vou para Dubai, porque é o único país aberto lá, e eu me associei a Crypto Valley da Suíça e eles... Durante a pandemia você foi para Dubai? Fiquei alguns meses lá. E lá era o principal hub mundo, né, de relacionamento com o mercado, assim. E eu volto. Daí, quando eu volto em 2021, eu sou convidado para participar da Coin Payments, que é a líder de criptomoedas. É o PayPal das criptomoedas. Aí, quando eu entro lá na Coin Payments, eu olho para tudo aquilo e falo, nossa, eu vou precisar estudar 2.000 criptomoedas, né? Aí eu olho 2.000 criptomoedas e falo, putz, tá fácil, porque só tem 30 que tem... Realmente faz sentido. O resto é tudo fumaça e, volatilidade, meme coin, blá, blá, blá. E aí eu olho para aquilo e falo, opa, cara, eu me vejo com... Bom, tenho 40 anos, vindo safra. O que precisa fazer nesse mercado é criar reputação, colocar a bola no chão e ensinar, educar as pessoas que precisam aprender sobre ativos digitais. Coin Payments, tchau. Estou criando meu próprio negócio, de novo. Aí veio a BlockBR. Aqui, Block. Aí veio a BlockBR e, assim... E o nome é ótimo, né? Muito bom. Não só a BlockBR, eu já conto, mas, assim... o que representa a BlockBR? BlockBR representa uma mudança de mindset, de cultura, de tecnologia, inovação, disrupção, que é justamente o que o empreendedor precisa entender. Né? Acho que estuda e trabalha durante 10 anos, espera um novo tsunami que vem, e isso acontece de 10 ou 15 em 15 anos, geralmente de 10 em 10. Né? Espera vir esse tsunami, fica ligado no que está acontecendo. Agora é AI, blockchain e com AI. Né? E vai vir uma bolha muito grande, né? Mas eu acho que o empreendedor ele está cada vez mais bem preparado depois dos 37, 38 anos. Porque antes disso, tudo é muito lúdico. Sim. Tudo é muito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Se fizer só por grana, esquece. Seu negócio é voo de galinha. Né? Vai fazer aqui, fazer ali. Vai cair ali. Né? Se quer fazer isso, pega uma franquia, sabe? Vai lá para os Estados Unidos, vai lá numa fera e traz vira um master franqueado do cara aqui no Brasil e que você tá seguro, vai copiar o que funciona lá e beleza, sabe? Só que, porra, né? Que chato. Né? Copiar algo para fazer algo que não acho muito... Não vejo isso como algo interessante. Disruptivo, entendeu? Eu, particularmente. Mas é óbvio, né? Respeitando todos os outros empreendedores, é óbvio que cada um tem a sua vontade. Bom, e aí eu olho para o mercado, vejo esse tsunami de oportunidades. A primeira coisa que eu faço é grudar em 5 escritórios jurídicos no Brasil, os maiores, trazê-los para próximo e fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Né? Ao invés de você criar um negócio,
cria um centro de pesquisa. Para entender, né? Principalmente para entender qual o que você pode e o que não pode, onde você pode comprar briga, aonde você não pode comprar briga. Porque é um mercado bem regulado, né? Quer dizer, tem várias... então, precisa entender realmente onde você está entrando ali. Isso. E aí, basicamente, o que nós fizemos foi, 3 anos de pesquisa para entender que produto a gente ia criar dentro da tokenização. Né? BlockBR, tokenização, para quem não sabe, é você criar tokens, né? Tokens em blockchain que representam o ativo físico. Né? Então, eu consigo, por exemplo, você, Ana, tem uma área, um terreno, e você quer levantar um prédio, você não precisa abrir um fundo, ir num banco e tudo mais. A gente consegue tokenizar isso, né? Ou numa oferta privada ou pública, hoje, com as devidas licenças e tudo mais. E é legal dizer que o blockchain traz toda aquela segurança também, né? Para a operação. Né? Traz, mas a segurança mesmo traz ali. A gente trabalha para o mercado regulado. Né? Não para o mercado regulado, mas nós, como infraestrutura, o que nós vimos foi o seguinte: um token ele poderia facilmente substituir. Mercado financeiro funciona assim, relação de confiança. Um confia no outro. Né? Então, você tem escriturador, registrador... Vários players ali para fazer funcionar. E o conjunto desses caras fazem com que um instrumento financeiro seja muito caro. Então, por exemplo, quando você vai fazer um CRI, né? Uma CCB é mais simples, mas um CRI, enfim, um instrumento financeiro, ele é muito caro. E quando um tomador de crédito vem, né, buscar dinheiro numa corretora ou num banco... Putz, coitado. Ele já está tomando menos 6, 7% na cabeça. Isso, os juros é lá no estratosférico. O que nós fizemos? A gente construiu infraestrutura para que alguns agentes regulados né, estejam plugados em alguns módulos de infraestrutura nossa, para que o token, eu sou um catalisador de trabalho, de serviço para vários players no mercado regulado, né, onde o token é só o veículo. E eu crio um pavimento enorme. Então, vou dar um exemplo. Crédito carbono. Poxa, tem um greenwashing ferrado. A gente vem pegando matrícula das áreas, pegando a matrícula atrelada ao token, onde o crédito carbono ele tem garantia. Né? Porque se ele não for entregue, eu tenho a matrícula em garantia daquela área. Então, a gente vem fazendo tudo com muita segurança e muita garantia para quê? Para colocar a bola no chão da tokenização. Então, poxa, eu quero fazer um token para uma exchange e tal. Gente... Esquece, não é assim que funciona. Vem cá. E como é que é essa relação? Porque assim, eu imagino que as empresas procuram, né, vocês para fazer a tokenização de ativos. Como é que é essa relação? Porque assim, eu imagino também que ainda é um assunto que para muita gente ainda é difícil compreender, principalmente para às vezes empresas muito tradicionais. Como é que vocês fazem esse trabalho para fazer essa análise, né, do que vocês vão tokenizar, quais são os ativos ali que vocês podem colocar na mesa, como é que é feita essa aproximação com esses, enfim, stakeholders aí? Ótima pergunta. A gente passou por uma fase, né, que eu diria que até setembro do ano passado, não, eu diria que até novembro do ano passado, ninguém acreditava em nós. Foi assim, deserto. Deserto. Ninguém acreditava no que a gente estava desenvolvendo. Né? Por quê? Porque quem é o meu cliente? Meu cliente é grandes companhias. A gente não tem contratos menores que 100 milhões, sabe? Então, a gente tem... O foco são grandes companhias, né? Médias e mais direcionado a grandes. Mas o meu principal cliente são fundos, são gestoras, escritórios de agentes autônomos e assessor de investimento. Por quê? O que eu venho fazendo? O assessor de investimento está se plugando a nós cada vez mais. Porque hoje ele ganha uma comissão cada vez maior do banco e das corretoras. E eu consigo, com a redução do custo do instrumento, eu pago uma comissão muito maior. Então, eu já tenho um monte aqui plugados em nós, onde a gente tem uma ferramenta com eles. E fica muito mais fácil para quando eu for tokenizar, eu já trago o bolo pronto. Entende? Então, quando você faz a pergunta, como funciona... A minha curva de aquisição do cliente... É demorada. Ele começou... lá em 2022... 2021, esquece. Cliente zero. 2022, o primeiro, que foi em agosto de 2022. O contrato foi assinado em julho de 2023. Tá? Quer dizer, demorou aí quase um ano, né? Os nossos números são o seguinte. Até hoje, na BlockBR, eu sei, porque a gente está agora no Series A, então...
teve uma diligência muito legal que foi feita na empresa e trouxe uma visão muito... Vocês estão com captação aberta agora? A gente está na rodada final agora, já está Bacana. quase fechado. E foi bem estratégico, né? Um banco se aproximou de nós e eu falei não, porque... Você poderia ser mais uma ali, né? Não, Talvez acho se não que tivesse isso essa é diferente. autonomia. Eu acho que eu consigo finalizar depois com um perfil de empreendedor, né? Tem o empreendedor garçom e tem o empreendedor que é o cara que entra no Safra e fala como é que ele fez isso, né? E é tentador, né? Quando chega um grande player, um banco, né? Com um business que você tem que é muito... faz parte ali, né? É muito tentador, né? Para o empreendedor, às vezes, falar, poxa, será que vale a pena eu entrar nesse jogo, mas eu posso realmente perder minha autonomia? Ou será que vale a pena eu ir, né, por um outro caminho? Na verdade, não é tentador. Eu acho que mexe com o seu ambiente seguro. Exatamente. Né? E aí você se vê numa situação de tipo, será que estarei vivo sozinho daqui a um ano? Ou eu venho aqui, ou eu pego um padrinho, né? E assim, a dica, né, que eu dou depende da sua experiência, depende do seu propósito, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que não posso deixar de citar, que é Deus, sabe? A gente passou por situações que foram surreais. De não ter dinheiro para pagar funcionário no dia 20 e no dia 19, pau, cair ali. E hoje você no Block BR, você está sozinho ou você tem outros sócios? Eu sou o único sócio da único Block BR, sócio. eu tenho alguns sócios investidores. Tá. Né? Agora a gente está indo para um round bastante alto. Já tenho ali 80% já tudo certo. Hoje vocês estão com quantos clientes? Hoje, Block BR, ela tem 16 clientes, nós temos 62 colaboradores, no geral, né? A gente tem 2 clientes nos Estados Unidos, a gente está fazendo internacionalização também, indo para fora. Nos Estados Unidos primeiro? Estados Unidos primeiro, porque o regulador lá tem uma visão... A gente não foge da linha. Né? A gente sempre está... Como infraestrutura, basicamente é o seguinte, né? Tem um cara que eu admiro muito, que é o Mariano, da Vtex. A gente está fazendo a mesma coisa. Sim, ele é ótimo. A gente está fazendo a mesma coisa na tokenização. Tá? A Vtex, inclusive, é um benchmarking para mim. Né? Por quê? Nosso objetivo é também estar em 35 países, com 3 mil clientes. Não preciso ter 12 mil, 20 mil. Né? Porque o nosso objetivo, e aí eu volto para responder uma pergunta que eu deixei de responder. O nosso objetivo é resolver a vida do nosso cliente. Sim. Desde a educação da tokenização, que isso faz com que a curva de aquisição seja um pouco maior, mas a gente não tem pressa, porque eu preciso que o meu cliente esteja convicto de que nós somos uma solução perfeita para ele. Tanto na via de funding, né, com dinheiro mais barato, tanto na via de instrumentos, do token, que vai solucionar a vida dele numa agilidade muito maior. Vou dar um exemplo? Eu ia te perguntar um exemplo concreto de um cliente, só para tangibilizar para quem está escutando, o que ele tokenizou, né, e o que isso mudou na vida dele. Quer dizer, na empresa dele, né, no caso. Te dou 2, pode ser? 3? Pode, lógico. 3. Bom, primeiro, um escritório de gente autônomo, que antes ele pegava o tomador de crédito pela mãozinha e levava para esse cara aqui, que eu não preciso nem citar o nome. Né? Quem ganha dinheiro aí? Esse cara aqui. Lógico. Né? Porque ele estrutura a operação, paga uma comissão para o escritório de gente autônomo e o assessor ganha uma comissão menor. A gente desenvolveu tokenização, onde esse escritório, ele mesmo pode sentar na mesa com o tomador de crédito. E eu faço a cozinha, que é o token, e trago todas as garantias atreladas, empacotadas no token. Né? Então, o que eu estou fazendo? Estou dando autonomia. Fundo de investimento, a mesma coisa. Ele pode fazer papéis que hoje ele não faz. Um próprio token que faz o papel do fundo, né, que faz as cotas dos fundos. E você tem o tomador de crédito, que também, ao invés de ir no banco na corretora, ele pode vir até nós e a gente faz a tokenização e coloca na via do assessor de investimento, onde eu sento na mesa e eu tanto posso passar para o meu cliente, porque eu não sou o painel de oferta, né? Eu não quis ser. Né? Igual uns 2, 3 no mercado que existem, né? Que vendem os tokens dentro do marketplace. Eu não sou esse cara. Poderia, mas não quis. Então, a gente acabou fazendo o seguinte. Poxa, eu vou construir... E basicamente, né?
a construção de tudo isso foi diante das dores que eu fui sofrendo, né? Então, vou dar um exemplo. Eu precisava contratar um DCM. Um DCM é aquele cara que faz a estruturação do ativo, né? Instrumenta, tudo mais, no mercado tradicional. Quando eu fiz algumas entrevistas, poxa, me bateu, eu selecionei de 60 pessoas, selecionei 5, e aí veio um e falou, olha, eu ganho R$55 mil por mês e eu tenho um bônus de 1,5 milhão e blá, blá, blá. E aí você olha aquilo, você fala, tá, o que mais? E aí vem o outro, fala a mesma coisa, e o outro fala a mesma coisa. Só que qual é o papel desse cara? Esse cara, ele é um estruturador. Se ele é um estruturador, ele ganha um FII do próprio instrumento. Se ele ganha um FII, ele não precisa ganhar tanto aqui. Eu posso criar um módulo, onde esse módulo é um DCM as a Service, eu tenho 50 desses caras sem ter o compromisso de pagamento mensal. Então, esse é o nosso mindset, de tipo criar, fazer com que a tokenização tenha os registros, né? Seja o token, seja o veículo, e a gente cria esse pavimento para todos os participantes do mercado regulado estarem conectados, né? Onde eu ajudo o próprio regulador. Sim. Porque eu sou uma grande fonte de dados e um gerenciamento geral de interoperabilidade entre esse cara que compra, esse cara que vende, esse cara que estrutura e tudo mais. Mas tudo isso, assim, com muito esforço jurídico e... eu imagino, você tem que ter muito... O teu jurídico é interno? O meu jurídico, a gente tem hoje, né? Lefosse, VBSO, FCM, CBA e agora Pinheiro Neto. Né? Que a Pinheiro Neto está dentro de uma spin-off nossa. Só que são reuniões, assim, posso te dizer que são semanais. Né? Porque, por exemplo, eu tenho um cliente que quer um token que vai acessar um ETF para ações de AI nos Estados Unidos. Pô, você não pode fazer direto. Eu tenho que ter um agente regulado aqui, mas eu tenho na B3, eu consigo fazer alguma coisa com eles. Enfim, então, é um jogo de xadrez, Sim. entende? E esse jogo de xadrez, na verdade, é maravilhoso, porque não é fácil. E justamente por não ser fácil, a gente não tem concorrência. Hoje vocês são... eu ia perguntar justamente isso. Quem são os concorrentes? O que a gente faz, a gente não tem concorrente. Não tem concorrente. Não, hoje a gente não tem concorrente. E como é que você vê... Porque assim, eu acredito muito que a tokenização é o futuro. Quer dizer, isso cada vez vai ser mais exponencial. As pessoas vão entender melhor, começar a fazer negócio através dos tokens. Como é que você vê o futuro desse mercado? Vocês estão se preparando para quê? Tudo vai ser tokenizado, né? Mas nem tudo vale a pena ser tokenizado. Essa frase já foi dita muitas vezes. Tudo vai ser tokenizado. Né? Que daqui a pouco... sabe quando você usava o Samsung e aí você passou a usar BlackBerry e de repente você foi para o smartphone? Você lembra como que era essa transição? Como foi essa transição? Lembro. Vai ser a mesma coisa, né? Só que daqui a pouco ninguém vai falar em token, porque vai ser um processo normal, tão natural, vai ser natural. Né? Então, internet, você não fala, eu uso o TCP/IP. Pô, tem Wi-Fi? Né? Olha a evolução, entende? Então, quando eu falo tudo vai ser tokenizado, é que o sistema financeiro, não só no Brasil, mas no mundo, ele é muito mal gerenciado. E a tokenização, ela não é somente você criar o token como veículo de liquidez. Ele serve para você registrar dados e você trabalhar, interpretar esses dados de uma melhor forma para gerenciamento. E aí a IA também entra forte, né, nesse sentido. A gente já está implementando também, trabalhando AI. Que a tokenização, a gente, assim, sendo mais, ela acaba desburocratizando, né? Todo um sistema, né? Sim, eu acho que essa que é a grande revolução aí da tokenização. Ela é e não é, né? Porque é engraçado, né? Parece que quando se fala em algo disruptivo, parece que é disruptivo, todo mundo sai da bolha, mas a bolha volta num lugar diferente. Né? Olha o Uber. Né? Cresceu, demorou 10 anos para ter, né, receita e teve brigas e mais brigas em alguns países, completamente disruptivo. E o que aconteceu? Hoje um taxista pode ser um Uber, ele tem um carro particular, ele tem o táxi, sabe? A mesma coisa vai acontecer na tokenização. Né? Eu acho que a gente teve sorte também, né, de 2022... ter um primeiro cliente, onde esse primeiro cliente, o dono da empresa, já foi o presidente do Banco Central. De um dos mais céticos, porém um dos mais inteligentes que eu já conheci. E foi um desafio. Você imagina você falar de ativos digitais com alguém muito inteligente, cético, que conhece nas profundezas do mercado financeiro, no mercado de capitais brasileiro,
né, a nível Banco Central, e você convencê-lo de que aquilo de fato, né, vai mudar. Isso é a pergunta que eu ia te fazer, né? Você, por vir de uma família de mercado financeiro tradicional, quando você conversa e mostra, enfim, fala sobre o seu business atual, como é que eles enxergam isso? Como é que é a conversa ali, né? Falando sobre enfim, esse mercado financeiro mais tradicional e esse mercado financeiro que é o mercado financeiro que está vindo por aí, que é muito disruptivo. Como é que é essa conversa? A conversa foi muito legal, porque assim, eu tenho, na minha família, a gente tem... eu tenho um sogro, né, que ele tem indústria, né, e ele, como indústria, ele foi o nosso primeiro caso de uso. Porque eu basicamente falei, pô, eu vou te ajudar a tomar crédito mais barato, deixa eu tokenizar aqui alguns contratos que você tenha. E eu fiz isso. Então, e deu ficou certo. muito simples, deu muito certo. Eu tive até um problema positivo, porque eu tive tanto investidor querendo aportar dinheiro no token por pagar 2% ao mês, muito mais do que qualquer corretora, que eu, naquele momento, eu falei, putz, se eu quiser ser corretora, está aqui a oportunidade, mas eu não quero ser corretora, eu quero ser tecnologia infra. Lá na frente, quem sabe, entendeu? Sim, Mas isso pode transformar num... eu não posso falar muito aqui das estratégias, mas assim, tem muitos assessores plugando a nós, entendeu? E, na verdade, eu quero ser agnóstico. Né? Nós somos agnósticos para ser amigos de todo mundo. Né? Eu posso tanto atender uma XP, um banco. Não faz sentido a gente atender uma corretora ou um banco. Né? Porque a gente dá autonomia hoje para quem depende deles. Né? E isso eu falo publicamente, abertamente. Eu acho que o mercado de capitais ele é muito travado justamente porque... aí eu volto lá para o começo da nossa conversa. Né? Os perfis de empreendedores. Né? Quando você se vende para um banco, você vira um garçom. Por quê? Muitas vezes, numa fintech, você acha que o banco vai te ajudar com distribuição, com grana, para você dar crédito. Ele não vai fazer isso. Ele vai vender os produtos dele primeiro, para depois vender o produto do assessor dele, do representante dele, para depois vender dos negócios que ele tem aqui embaixo, para depois, lá em quarto lugar, ele talvez olhar para você. Né? Então, parece maravilhoso, mas não é, entende? E o mercado brasileiro, o empreendedor tem que tomar muito cuidado, porque... às vezes o empreendedor acha que eu vou prestar serviço para uma empresa que é super conhecida no mercado, mas ele está te contratando ou investindo em você porque é muito mais barato para ele absorver seu conhecimento, entende? Exatamente. Então, tem que ter um cuidado muito grande. A gente, empreendedor no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, talvez os Estados Unidos seja um pouco diferente hoje, muito pior do que já foi. Acho que os Estados Unidos hoje é até pior que o Brasil, tá? Em termos de empreendedorismo, porque criou-se uma bolha tão grande, que essa bolha vai levar um bom tempo aí para voltar como era. Né? Mas, resumo, você precisa ser muito sagaz, saber muito onde você pode chegar, ter paciência, passar pelo deserto, e é um deserto árduo. É surreal, assim. É perder cabelo, ficar sem almoçar, é uma agenda muito, muito, muito complexa. A gente, 3 anos, 86 mil usuários, 12 mil usuários recorrentes, 1.024 reuniões feitas, em 2 anos e meio. Você contou as reuniões? E 25. A gente mapeia. Vou começar a fazer dados. isso, contar a reunião. Não, a gente tem tudo mapeado dentro de um CRM. Isso é muito legal. E 24 oportunidades. E de 24 são 16 clientes. Tá vendo? Olha só para você ver como é que é o trabalho, né? Esses números que você falou foram incríveis, né? Pra você ver assim, como o funil ele vai se afunilando mesmo. Cássio, olha, muito obrigada pela sua entrevista com a gente. Realmente foi uma aula aqui de tokenização. Parabéns pela iniciativa, né? Você realmente escolheu um mercado difícil e disruptivo. E, bom, vamos marcar uma próxima para saber como é que está o andamento, né, da BlockBR. E, bom, é isso. O Tendo Inovação fica por aqui. Toda semana a gente volta com um entrevistado muito especial. Você pode acessar o nosso conteúdo também aí no site da Band News TV. Quero agradecer aqui aos estúdios Voz pelo lugar. É o melhor estúdio de videocast do Brasil. Até a próxima.